Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Eu gravo videoaulas de todo o conteúdo da Física e Ensino Médio pré-vestibular para dar uma força para você, falou? Quem presta concurso público usa bastante também esses meus vídeos, né? Fico muito feliz. Galera, nesse momento eu estou gravando Cinemática. Cinemática, aula número 4, movimento uniforme 1. Eu dividi em duas partes, tá bom? Nessa aula de movimento uniforme, vou discutir o conceito do movimento uniforme, vou apresentar para você a equação do sorvete, equação bastante importante, bastante utilizada. E na outra aula, na aula 5, eu vou fazer o movimento uniforme 2, que lá eu vou fazer problemas que envolvem encontro de corpos e ultrapassagens, tá bom? Meu curso é sempre detalhado, galera. Quem já viu o meu trabalho sabe, tudo detalhadinho, vou dar uma força para você. Não faço vídeos muito curtos, que não ensina nada, e não faço vídeo muito longo, que você tem muitas outras coisas para você estudar, não é verdade? Então eu faço tudo detalhado para você no meu canal, galera. Tudo sempre totalmente grátis para todo mundo. Sempre, 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 tá bom? Se Deus quiser, eu vou gravar todo o conteúdo da Física e Ensino Médio logo, logo. Galera, então, ó. Mas antes, pedir para você, ó, antes de eu começar a aula, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe meu trabalho, que é o retorno que eu quero, cara. Se você tá entendendo esse retorno, tá valendo, tá? Favorite esses vídeos, por favor, dá uma força para mim, tá valendo. Galera, movimento uniforme. Então, o que é movimento uniforme? Gente, na aula 1, eu falei para você sobre os conceitos iniciais, né? Falei para você sobre trajetória, espaço, repouso e movimento, que são conceitos relativos, foi? Muito bem, na aula 2 eu falei para você do conceito de velocidade média, delta S por delta T. Não importa o que aconteceu, velocidade média, delta S por delta T, certo? Na aula número 3 foi uma aula que eu discuti com bastante cuidado os conceitos de limite e derivada para você entender a velocidade instantânea. Fiz um monte de exercício lá no vídeo de menu para você, para chegar aqui e explicar para você o seguinte, meu querido, minha querida. Movimento uniforme, galera, é muito simples. Movimento uniforme é aquele que é caracterizado por uma velocidade escalar constante. Movimento uniforme é aquele que um corpo se desloca com velocidade escalar constante. Quando a gente fala velocidade escalar, imagine a velocidade, por exemplo, indicada por um velocímetro. Um carro ou uma moto que tem um velocímetro, quando a indicação do velocímetro é constante, a gente diz que a velocidade escalar dele é constante, tá? Então você tem uma moto, por exemplo, a velocidade escalar constante já está lá, ó, 100 por hora na estrada, faz a curva 100 por hora, desce, sobe, sempre a 100 por hora, então sua velocidade escalar ficou constante. É um movimento uniforme. Só isso, cara, sem neura. Movimento uniforme é caracterizado por uma velocidade escalar constante. Guarda assim, a indicação do velocímetro. Indicação do velocímetro constante, movimento uniforme, tá bom? Só isso. Olha lá, ó. Bom, gente, se a velocidade é constante, então a velocidade média é mesmo o valor de velocidade, né? Ó, o exemplo que eu gosto de usar para você. São Paulo, Campinas. Aproximadamente 100 km de distância. Se um carro sai de São Paulo e vem para Campinas e gasta 1 hora para viajar esses 100 km, 100 km em 1 hora, meu querido, minha querida, 100 km em 1 hora dá uma velocidade média de quanto? 100 km por hora, né, Bora? É isso mesmo, 100 km por hora. Então, a 100 km por hora que ele vem de lá aqui. Tá, mas espera aí. Se a gente está considerando um movimento uniforme, eu posso considerar, por exemplo, se ele vem de São Paulo a Campinas sempre a 100 por hora? Não, aí também não. Mas eu posso dizer a você que existe uma rodovia aqui entre São Paulo e Campinas, que é chamada Rodovia dos Bandeirantes. Uma rodovia que a velocidade máxima permitida é 120 por hora e é uma das melhores do país, se não a melhor, que eles divulgam aí, tá? Lá tem trechos, galera, que você consegue manter a 100 por hora, por longos quilômetros. Mesmo sendo reta, descida, subida, curva. Por quê? Porque a pista é muito boa, tem 5, 6 faixas, dependendo do lugar, do trecho, entendeu? Então, o que acontece? Você consegue manter 100 por hora, descendo, subindo, fazendo curva, você consegue manter 100 por hora por 2, 3 minutos. Então, se eu for calcular a velocidade média do carro, nesse trecho que eu estou citando agora, que ele vai por 2 ou 3 minutos, sempre a 100 por hora, se eu for calcular a velocidade média dele, vai dar quanto, meu querido? Ora, se ele só ficou a 100 por hora nesse trecho, a velocidade média vai dar 100 km por hora. Claro, claro. Então, a velocidade média é o valor da velocidade instantânea. Em qualquer ponto que ele se deslocou, se eu for calcular a velocidade, vai dar quanto? Vai dar 100, tá bom? Muito bem. Velocidade média é o V, que é o delta S por delta T, que é constante. É só isso, galera. Velocidade escalar constante, movimento uniforme. A gente vai estudar vários movimentos uniformes, tá? Movimento curvilíneo, a gente vai estudar movimento circular uniforme depois, uma série de coisas. Guarda isso na cabeça. Velocidade constante,
movimento uniforme. Gente, um cuidado especial aqui, hein? Nós estamos estudando a cinemática escalar. Quando eu for falar de vetores, olha, gente, os alunos erram muito isso. Lá, depois eu vou explicar em detalhes. Mas vetor é diferente, tá? Se eu estou indo para cá com uma certa velocidade, se o carro faz uma curva, ó, a velocidade mudou, porque a velocidade é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, nesse momento, nós estamos preocupados apenas com o módulo da velocidade, com o valor da velocidade, com a velocidade escalar. Tá bom, meu querido? Minha querida? Então, eu vou discutir com você aqui, ó, tchané, uma fórmula extremamente importante para o seu estudo, que é chamada equação do sorvete, tá? Sorvete. Galera, não fica com decoreba toda das formulinhas, não. Tenta entender o conceito físico, é isso que faz você aprender, crescer, desenvolver, se dar bem nas suas provas, no Enem, no vestibular, tá? Entender o conceito físico, tá bom? Então, ó, essa é a famosa equação do sorvete. Como é que é a equação do sorvete? Bora, é o seguinte. Não é verdade que a velocidade é ΔS por ΔT? É, a velocidade média é ΔS por ΔT. Ué, mas aqui ela é constante. Então a velocidade é ΔS por ΔT. Como é que eu calculo? O que é ΔS mesmo? ΔS é final menos inicial. Não importa o que ele fez no meio do caminho, certo? Então vai ser espaço final menos espaço inicial. Não importa o que ele fez no meio do caminho. Ok. E o que é o ΔT? É o T final menos o T inicial. Gente, para simplificar as nossas expressões, nós adotamos T0 igual a zero sem nenhum prejuízo, viu, gente? Sem nenhum prejuízo. Nós adotamos T0 igual a zero, só para facilitar a nossa referência. Então, assumindo T0 igual a zero, nessa expressão aqui, meu querido, minha querida estudante, esse T0 é zero. Por quê? Porque nós adotamos T0 igual a zero. É como se tiver um carrinho se deslocando numa estrada, um carrinho não, um carro normal, se deslocando numa estrada, em que eu ligo o cronômetro no momento que eu começo a estudar o movimento dele. Quando eu começo a estudar o movimento dele, eu ligo o cronômetro. T0 igual a zero. Só isso, tá? Sem problemas. Então aqui, meu querido, minha querida, eu fiquei com a expressão no seguinte formato. V igual a S menos S0 sobre T. Concorda comigo? Uma vez que a gente assumiu T0 igual a zero, posso passar o T para cá multiplicando, ó. Passa aí, bora. Vamos multiplicar, ó. V vezes T é igual a S menos S0. Passa esse cara para lá somando, posso fazer isso? Menos S0, posso passar para lá mais? Posso. Gente, esse passar para lá é força de expressão, tá? O que você faz, na verdade, matematicamente falando, eu somo S0 aqui, fica mais S0. Do lado de cá eu faço mais S0 também. O que eu faço dos dois lados da igualdade não altera a expressão, desde que não seja multiplicar por zero, né? Aí eu pego e cancelo o S0 com S0 aqui e cancelo e somo o termo de lá. Então, tcharam! Tá aqui. Essa é a famosa equação do sorvete. VT, peraí, bora. Eu já ouvi falar da equação do sorvete, mas ela não é assim não. Então, eu só vou inverter os termos aqui, gente, e vou chegar à famosa equação do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Ó, equação do sorvete, ela tem um nome. É a função horária, tá? É a função horária do espaço para o movimento uniforme. Ou seja, em outras palavras, traduzindo aquela frase lá, ó, é como o espaço está mudando com o tempo quando o movimento é um movimento uniforme. É isso. Como é que o espaço está mudando com o tempo, Boarô? Uma moto na estrada, como é que o espaço dela está mudando com o tempo? Essa expressão me dá isso. O que é o S0, meu querido? Vamos lembrar? O S0 é o espaço inicial, exatamente. O S0 é o espaço inicial. E o V, quem que é o V? É a velocidade. Essa é a famosa equação do sorvete. Tá bom? Fizeram uma pesquisa, galera, há um tempo atrás, entre os profissionais da área não exatas, ou seja, médicos, advogados, dentistas, tá bom? Pessoal que trabalha não da área de exatas. Chegaram para eles e falaram assim, ó, entre outras coisas, entre as perguntas foi, o que você lembra da física do ensino médio? Pessoal que estava há mais de 5 anos já formados. O que você lembra da física do ensino médio? Ela fala, pelo amor de Deus, o que você quer saber? O que você lembra da física do ensino médio? Eles falavam assim, ó, a resposta que mais apareceu foi sorvete. Tem uma equação lá na física do ensino médio que é sorvete. O que essa fórmula me dá? O que esse tal de sorvete? Eu não lembro, mas tinha um tal de sorvete lá. Essa fórmula aqui, ó, fizeram essa pesquisa aqui no Brasil. Tá? É o sorvete. Fórmula muito, muito conhecida mesmo, né? Sorvete. S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT. Ou seja, o espaço final que o corpo tem é igual ao espaço inicial, que é de onde ele partiu, mais a velocidade vezes o tempo. Entendeu? Meu querido, minha querida, olha, não se engane. E não deixe que outros enganem você.
Não fica com esse papinho bobo de decoreba apenas, tá bom? Eles exigem que você tenha decorado as fórmulas para as provas? A maioria das vezes, sim. Eles exigem que você saiba decor para o Enem e para os vestibulares? Sim. Então é direito seu, você dá o apelido que você quiser para a fórmula para você fazer. É um direito seu. Eu gostaria que ninguém cobrasse nada de cor de vocês. Fosse tudo dado nas provas, mas infelizmente é assim. Então você pode criar o apelido que você quiser para a fórmula, tá bom? Mas o importante é você entender o conceito, porque com o conceito que você resolve os exercícios de física. Resolver exercício físico não é decorar a fórmula, hein? Tá bom? Estudar física, saber física não é decorar a fórmula, é entender o conceito. O espaço que ele tem lá na frente é igual ao espaço de onde ele saiu, mais a velocidade vezes o tempo. Gente, eu vou fazer dezenas de exercícios dessa matéria para vocês nos menus de conteúdo extra, tá bom? Galera, então, eu vou pôr o exercício aí na sua tela, você lê junto comigo, a gente faz o exercício de aplicação e depois eu dou umas dicas para você pro menu de conteúdo extra, tá bom? Dê uma olhada na sua tela, Galera, o exercício diz assim, que é o na FATEC. A tabela fornece, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. Então, é uma tabela, tá vendo? Tempo 0, espaço 200. Tempo 2, espaço 170. Tempo 4, espaço 140. Tempo 6, espaço 110. Tempo 8, espaço 80. Tempo 10, espaço 50. Galera, você percebeu que o espaço está diminuindo com o tempo? O tempo está aumentando, o espaço está diminuindo, hein? Tudo bem, vamos continuar. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas qual é a função horária, qual é a expressão, qual é a fórmula, qual é a equação do sorvete para esse problema? Volta aqui para a lousa que eu te explico, Então o carro se deslocou segundo essa tabela aqui, movimento uniforme. Vamos ver, Quando o instante zero, t igual a zero, gente, é um instante inicial, né? Quando t igual a zero, o cara ligou o cronômetro. Qual é a posição que ele estava? 200. 200 o quê, Boarô? 200 quilômetros. Vamos passar para metros por segundo. Não precisa. Ele falou, faça os cálculos utilizando as unidades apresentadas na tabela. Então, vamos deixar o tempo em horas mesmo e a distância em quilômetros, ok? Muito bem. Então, quando passou 2 horas, a velocidade dele é tal que ele saiu do marco 200 e foi até o 170. 4 que Paraná, certinho, ok? Gente, ele quer saber qual é a equação do movimento, ou seja, qual é a fórmula do sorvete para esse movimento. Por quê? Porque cada corpo sai de um certo ponto e cada corpo tem uma certa velocidade. Então, cada corpo tem uma equação do movimento. Ele quer a equação do movimento para esse cara. Então, a fórmula do sorvete para o movimento desse cara. Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, Boarô, o que é? Meu querido, minha querida, você precisa encontrar qual é o espaço inicial. Mas não é difícil. O espaço inicial é aquele em que o tempo é igual a zero. Olha aqui, Quando o tempo é igual a zero, o espaço inicial é de onde ele partiu. Bora. Então eu entendi. É daqui que eu tiro o S0? Exatamente. Quanto vale o S0 então? 200 quilômetros, Boaro. Isso mesmo, meu querido. Eu fico muito feliz com o seu aprendizado. Cara, você não tem ideia. S igual a 200 quilômetros. Pois é a situação em que T é igual a zero. Esse é o espaço inicial. O espaço de onde ele partiu. Tá certo? Espaço inicial. S igual a 200 km. Ok. Então, se eu colocar 200 aqui, eu vou estar já caminhando para achar a fórmula, Boaro. Isso. Mas agora falta uma coisa, né, gente? O que eu preciso fazer ainda? Eu preciso calcular a velocidade, né? Por quê? Porque cada movimento, cada corpo que executa o movimento uniforme, ele tem como característica o espaço inicial e a velocidade, que é o ponto de onde ele partiu. Então vamos calcular a velocidade? Vamos. Velocidade, gente, é ΔS por ΔT. O movimento é uniforme, tá? Foi caindo de maneira uniforme. Agora, que ΔS que eu pego, Boaro? Você pode ver, gente, que você pode pegar qualquer intervalo. Entre 0 e 2, 2 horas, ele andou quantos quilômetros? De 200 para 170, ele andou 30, não é? Ok. Vamos ver se está coerente? De 0 para 4, ele tem que ter andado 60, né? Se ele andou 30 aqui, ele tem que ter andado 60. Vamos ver se ele andou 60? De 200 para 140, 60. Posso pegar o intervalo total? Pode. De 0 a 10 horas, ele andou de 200 até 50. Isso dá quanto de diferença, galera? 200 até 50 é 150.
tá certo? Então, 150 em 10 horas, tá certo? Gente, esses exercícios são um pouco forçados, na verdade, mas é muito comum ele cobrar de você. Um carro não ia executar um movimento bonitinho desse jeito, na estrada, tá? Mas é muito comum ele cobrar assim de você. Então, você aqui, ó, analisa o movimento uniforme e tira a velocidade. Então, vamos lá, ó. Você pode pegar o total ou o parcial, ó. De 0 a 2, em 2 horas ele andou 30 km, certo? Então, ele andou em 2 horas 30, então em 1 hora ele andou 15, entendeu? 15 km por hora a velocidade dele. Mas cuidado! Velocidade tem sinal, meu querido, minha querida, velocidade tem sinal. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Lembra do movimento progressivo e retrógrado? Ó, vamos relembrar? Conteúdo da aula 1 e 2, movimento progressivo e retrógrado. Se ele for no sentido da trajetória, a velocidade é positiva, lembra? Movimento progressivo, o espaço final vai ser sempre maior que o espaço inicial. Mas, meu querido, minha querida, se ele for em sentido oposto da trajetória, a sua velocidade vai ter que sinal? Isso, aluno atento. A velocidade vai ser negativa, Boaro. Vai ser negativa. Peraí, velocidade negativa pode? Claro que pode. Velocidade negativa, gente, quer dizer que o espaço final é sempre menor que o espaço inicial. O espaço final é sempre menor que o espaço inicial. Por isso que eu coloquei esse exercício aqui, para forçar isso na sua mente, para você entender bem. Então peraí. A velocidade aqui tem que dar um valor negativo? Tem que dar um valor negativo. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, para você não errar. Então vamos lá. Gente, eu vou pegar os extremos, tá bom? Você pode pegar qualquer intervalo, como eu já disse, mas eu vou pegar os extremos. O espaço final é 50. O espaço inicial, eu vou escrever para você entender passo a passo. Antes de eu colocar aqui, eu vou escrever. O que é ΔS mesmo? Espaço final menos espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial. Quero que você entenda passo a passo, meu querido. Então vamos lá, qual que é o espaço final? Espaço final é 50, bora tá pegando os extremos. Isso, 50. Qual é o espaço inicial? Menos. Qual é o espaço inicial? Espaço inicial é 200, bora, quando t é igual a zero. Isso, 200. Qual é o tempo final, Boarô? Tempo final, 10 horas, ok? 10 horas. Qual é o tempo inicial, Boarô? Tempo inicial, meu querido, minha querida, é zero. Então a velocidade vai ser igual, 150, fiz a conta já, né? 50 menos 200 dá menos 150. Gente, por favor, cuidado com esse sinal. Vocês erram muito isso quando vocês estão começando a estudar essa matéria, tá? Dividido por 10, não é? 10 menos 0, 10. Então qual é a velocidade dele? A velocidade dele não é 15 km por hora, e sim menos 15 quilômetros por hora. Por quê? Porque ele tem sentido oposto da trajetória. Movimento retrógrado, lembra? Movimento progressivo, movimento retrógrado. Boaro, então agora eu posso responder? Pode. Qual é a equação do espaço para esse movimento? S é igual a S0. Quanto vale S0, meu querido, minha querida? 200, Boaro. Isso. Mais 15 vezes T. Que mais o quê, rapaz? Menos 15T. Esse mais é da fórmula, mas se a velocidade for negativa, você põe sinal de menos, tá bom? Menos 15t. Tá aí a equação. Tá aí a equação do espaço para o movimento desse carro. Eu vou ver aqui as alternativas no meu computador. 200 menos 15t, resposta letra D de dado. 200 menos 15t, letra D de dado. Boaro, mas você não vai resolver? Essa pergunta, cara, eu escuto tanto na minha vida. Boaro, mas você não vai resolver para deixar assim mesmo? Gente, não tem o que resolver. Ele perguntou para você qual a função horária do espaço, qual a equação do espaço. Ele não perguntou para você assim, ó, presta atenção. Onde o corpo vai estar quando t igual a 1 hora? Ele não perguntou isso. Onde o corpo vai estar quando t igual a 3 horas? Ele não perguntou isso. Agora, se ele te perguntar com essa equação, você é capaz de responder. Entendeu? Você tem que achar a equação do espaço para, com ela, determinar a posição do corpo em qualquer instante de tempo. Entendeu? Ele pediu qual a equação horária do espaço. Está aqui. Aí se ele perguntar, por exemplo, onde ele vai estar quando t igual a 1 hora? Bota 1 aqui, ó. 200. 1 vezes menos 15, menos 15. 200 menos 15 vai dar quanto? Vai dar 185. 185.
185 mais 15, 200, entendeu? Ah, e quando t igual a 11 horas, bota 11 aqui e faz a conta. Você, com essa fórmula, você consegue encontrar qualquer posição dele. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Galera, então é isso. Ó, acabamos a aula número 4. Então eu ponho aqui o link para conteúdo extra. Gente, conteúdo extra, eu fiz dezenas de exercícios dessa matéria. Desde a aula 1 até aqui, estou fazendo muito exercício para te ajudar, para colocar lá, tá bom? Além de outras coisas que eu faço, experimentos que eu faço, que eu gravo, outras coisas, mas que eu coloco lá. Para quem não conhece meu trabalho, é assim que eu faço, tá? Menu para conteúdo extra, você cai lá, você consegue encontrar todo o meu trabalho lá, tá bom? E também eu deixo um link aqui, no final dos vídeos eu sempre ponho as duas. E deixo um link aqui para a primeira aula, tá? Para a aula número 1 da minha playlist. Quem assistiu essa aula aqui e quer entender melhor, clica aqui, você cai na primeira aula da playlist de cinemática, você assiste a aula de cinemática inteira. Eu já tenho playlist lá de vários conteúdos. Eu vou fazer de todo o conteúdo para dar uma força para você. Estou muito feliz de dar uma força para você, tá bom? Meu querido, minha querida, então é isso. Muito obrigado. Ó, não esquece de dar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho, que é o retorno que eu quero, tá bom? Tô gravando aqui, já tá escuro, arrumei umas lâmpadas aqui para filmar, bacana para você. Galera, muito obrigado, tudo bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!